Pessoas, é melhor morar na Itália com 3.000 euros ou morar no Brasil com 16 mil reais? Tentei fazer uma live sobre esse assunto no domingo, mas eu não consegui, a conexão estava péssima. Então eu resolvi trazer para o canal. Eu tinha outros vídeos aí para colocar, mas como é um assunto que eu tenho visto muita gente falar nas redes sociais, né? Também uma pessoa deixou o comentário aqui, se eu não me engano o nome dele é Pacato, né? O perfil tá escrito assim. Ele me perguntou: é melhor viver na Itália com 3.000 euros ou com 18 mil reais? Ele botou até 18 mil reais. E aí eu fui fazer o câmbio e deu 16, né? Eu vou apresentar alguns dados estatísticos baseados na instituição oficial de cada país. Da Itália, a minha fonte é o Istat, e no Brasil, a minha fonte é o Diese. Também vou dar a minha opinião pessoal, e aí no final do vídeo a gente vai conseguir chegar a uma conclusão e identificar qual dos dois países é melhor morar de acordo com o custo de vida. Se o custo de vida na Itália é melhor que o custo de vida no Brasil ou vice-versa. Quando a gente fala de salário aqui na Itália, a gente acaba aí pegando um caminho um pouco complicado, visto que aqui não existe salário mínimo assim como existe no Brasil. O que existe na Itália é uma referência de salário, né? O salário médio nacional, que fica aí em torno dos 1.600 euros, o valor aí que está atualizado para o ano de 2024. E para fazer uma comparação mais ou menos justa, a gente também vai pegar o valor do salário mínimo hoje no Brasil. Tem muita gente que, para fazer a comparação do custo de vida entre Itália e Brasil, pega o valor do que ganha na Itália, que provavelmente poderia vir a ganhar na Itália, né? Pega o valor de um salário hipotético e faz o câmbio para o Brasil. É normal que, se você pegar um salário de 1.000 euros aqui na Itália, no Brasil vai valer 5 mil. Mas o salário mínimo no Brasil é 1.412 reais, o valor atualizado para 2024. Então a gente vai fazer essa comparação, porque se você trabalha no Brasil, você vai ganhar em real e você vai gastar em real. Se você mora na Itália, você vai ganhar em euro e você vai gastar em euro. Então não tem como fazer comparações pegando o euro e depois transformando em reais, ou pegando reais e transformando em euro. A não ser que você saia do Brasil, né? Essa comparação é válida se você sair do Brasil e vier para a Itália e vai precisar gastar os seus reais em euros. Aí a comparação já vai ser diferente. Mas se a gente quiser analisar o custo de vida, a gente não pode fazer o câmbio, vai ter que ser comparação de proporção. A primeira questão que eu vou levantar aqui é: o salário no Brasil e o salário na Itália são equivalentes para que um cidadão, para que o trabalhador possa ter uma vida razoável? A resposta é não. No Brasil é óbvio, você já sabe que o salário mínimo ele não dá a possibilidade para o cidadão brasileiro manter uma vida mediana, uma vida sem muitos pensamentos, sem muitas preocupações. Mais uma coisa que muita gente também não acredita ou não sabe, que o salário médio na Itália também não permite essa tão sonhada vida utópica maravilhosa que muito brasileiro pensa. Entre os 31 países da OCDE, o Brasil é o penúltimo em termos de salário mínimo, fica atrás aí só do México. O valor pago por hora trabalhada no Brasil fica em torno aí dos R$ 6,42. Isso para uma jornada mensal de 220 horas. Aqui na Itália, que a jornada de trabalho é mais ou menos a mesma, teoricamente, legalmente, né, por lei, seria mais ou menos isso, a hora trabalhada fica aí em torno dos 8 euros. É um dos países mais baixos da Europa com o valor de hora paga. Mas se a gente for pegar esses valores, né, e comparar um com o outro, a gente vê que a hora trabalhada na Itália é maior que a hora trabalhada no Brasil. Então, nesse caso, ponto para a Itália. Um outro quesito: na Itália, o salário médio não recebe variação desde meados dos anos 90. E o pior não é nem isso, é que, em vez de o salário sofrer alterações de aumento, é o único país na Europa onde o salário retrocedeu. Se a gente for comparar com o Brasil dentro desses termos de variação de salário, no Brasil a gente tem aquela certeza, sempre entre aspas, de que o salário ele vai sofrer um reajuste, né? A gente sempre espera aí chegar em janeiro para saber de quanto que foi a variação do salário, todo mundo ali com os olhos brilhantes esperando como é que vai ser. Na Itália não existe isso. Aqui ninguém fica esperando janeiro para poder o salário sofrer um reajuste aí, receber um aumento. Não, se você quiser ganhar mais, você tem que trabalhar mais horas, até porque o salário aqui, ele é proporcional à quantidade de horas que você trabalha. Então, nesse caso, nessa comparação, ponto para o Brasil.
E até então a gente sabe que o reajuste é algo positivo, né? Um reajuste, aí um aumento no valor do salário é algo positivo, mas até onde esse reajuste ele pode ser justo? Baseado nisso, vamos analisar aí qual seria o valor de salário justo, tanto no Brasil como na Itália, para que um cidadão possa levar aí uma vida mediana. Até quando eu estava fazendo uma pesquisa para saber mais ou menos os dados aí que eu poderia apresentar aqui referente ao Brasil, o DIEESE tinha uma atualização do valor, né, do salário ideal, que era aí um pouco mais de R$6.500. Hoje eu fui controlar para não passar nenhuma informação errada. O salário aí ideal seria no valor de 6.900. Tem uma variação aí muito grande, né? O salário ideal para o Brasil hoje, segundo o DIEESE, seria de 6.900. Mas o cálculo que eu fiz aqui foi referente ao valor que eu vi anteriormente, né? Antes de ontem. Então, ficou aí no salário ideal seria 6.000, um pouco mais de R$6.500. E segundo a instituição, esse valor aí seria ideal para suprir as necessidades básicas, como alimentação, transporte, moradia, lazer, educação, higiene e previdência, né, para uma família de 4 pessoas, no caso, um casal e 2 filhos. E se a gente for pegar aí esse salário ideal de 6.500 e fazer uma comparação com, né, o salário que está hoje de 1.412, o salário mínimo no Brasil. O valor do salário ideal, ele é 4,6 vezes maior que o valor do salário mínimo atual. Já na Itália, segundo aí os estudiosos, os economistas da área, ficou estabelecido que o salário ideal para que um cidadão italiano tivesse uma vida mediana ficaria entre os 3.000 e os 3.500 euros. E fazendo a comparação com o salário médio atual, esse valor ele é 2,3 vezes maior do que o italiano ganha hoje em média. Nesse caso, a Itália é o país onde a diferença entre o salário atual e o salário ideal é menor. Sendo assim, baseado nessa comparação, ponto para a Itália. Agora a gente vai comparar gastos com a alimentação. Se a gente for pegar uma cidade como São Paulo, para ser referência em relação ao Brasil, a cesta básica hoje custa um pouco mais de R$800. E nisso é quase 60% do valor total do salário mínimo. Uma pessoa que ganha R$1.400 e tem que tirar 60% do seu salário para investir na alimentação, no final do mês ela não vai conseguir pagar as contas. Na Itália, a cesta básica custa em média 450 euros, mas assim como eu peguei São Paulo como referência para o Brasil, eu vou pegar Milão como referência para a Itália. E lá em Milão, a cesta básica fica em torno aí dos 441 euros. Esse valor ele representa aí por volta dos 28% do salário médio atual aqui na Itália, que é 1.600 euros. Então não precisa de muito para a gente conseguir comparar aí a diferença. Na Itália, você consegue fazer suas compras do mês e você tem uma folga maior do que no Brasil para poder pagar o resto das suas contas. Nesse caso, ponto para a Itália. As contas básicas como água, luz e gás, de acordo com o Serasa, no Brasil, gira aí em torno dos R$750 mensais. É sempre uma média, tá, pessoal? E esse valor ele representa aí mais ou menos 57% do valor do salário mínimo no Brasil. Se você pega 60% do salário para gastar com alimentação e pega 50% aí para pagar as contas básicas, a conta não bate. Aqui na Itália, esses gastos eles ficam aí por volta dos 140, 150 euros. A proporção disso para o salário é de 10%. Então, 28% da alimentação mais 10% das contas básicas, a gente tem aí uma fatia de 38% do salário. No Brasil, essas proporções elas já extrapolaram o valor total do salário mínimo. Aqui na Itália ainda tem uma margem. Pausa aqui para perguntar se você está gostando desse vídeo. Se você estiver gostando, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no meu canal. Essa ação é totalmente grátis, não te custa nada, mas para mim conta muito. Você vai ajudar com o crescimento da nossa comunidade e vai fazer com que o YouTube pense que os meus vídeos são bons, quer dizer, que porque eles são de fato, e vai acabar mostrando esse vídeo para outras pessoas que também têm o mesmo interesse que você. Eu poderia continuar aqui fazendo listas e mais listas, né, linkando aqui tudo para vocês, que a gente pode comparar entre Brasil e Itália em relação a custos, a gastos, as despesas, e eu ainda nem coloquei aí, eu nem incluí a qualidade de vida. Mas como são coisas que também são muito subjetivas, né, em relação à qualidade de vida, eu penso que a gente pode deixar para uma live. Estou estudando aí como que faz as lives para melhorar. Eu preciso fazer live, senão eu não vou melhorar. Então ainda vai ter muito erro por aí.
Mas se você tiver interesse de discutir, de interagir, eu também quero saber a sua opinião sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, custo de vida, né, valores, números, eu gosto muito dessas coisas. Então, se você tem interesse, deixa aqui nos comentários Brasil versus Itália. Então, se tiver bastante comentário, eu vou saber que vocês estão interessados nesse assunto, né? E a gente pode trazer realmente para a live, como eu queria ter feito domingo, a gente pode trazer aqui para o canal a live e a gente ter essa interação, ter a participação de vocês para discutir de fato esse assunto, porque não adianta nada eu só trazer aqui e encher vocês de informação e caso tenha alguma dúvida, fica aí alguma coisa suspensa, então é melhor que vocês também participem, a gente pode ter essa interação aí, né, uma coisa mais íntima e a live vai permitir isso. Outra coisa que eu podia ter adicionado aí nessa lista é em relação aos gastos com a escola. Aqui na Itália não existe a necessidade de você colocar o seu filho em uma escola particular, porque o nível de educação na Itália é altíssimo. Não menosprezando a escola pública, porque tem muita escola pública boa, eu pelo menos fiz todo o meu percurso escolar em uma escola pública, mas de fato a gente sabe que o nível escolar no Brasil de uma escola privada é muito maior que de uma escola pública. Então, não precisa de muito para a gente colocar aí numa balança e entender aonde que o custo de vida é melhor, né? Vocês acham que preciso falar muita coisa, que eu preciso entrar mais em detalhes? A gente vai entrar em uma live, mas agora, não existe essa necessidade. Mas o que muita gente consegue entender, às vezes as pessoas acham até que sou eu que não quero que os brasileiros venham mais aqui para a Itália, porque já tá bom de brasileiro, né? Não é isso. A questão é que as pessoas, elas criam uma realidade, assim, que é fora dos parâmetros reais. Eu não tenho por que querer acabar com o seu sonho de viver a Bella Vita, porque, de fato, a filosofia de Bella Vita italiana é ótima, glória a Deus. Mas a questão também que a gente não pode deixar de mencionar, apesar de eu não ter entrado profundamente nesse assunto, é a qualidade de vida. A qualidade de vida de nada tem a ver com o custo de vida. O custo de vida faz parte da qualidade de vida, mas a qualidade de vida não é custo de vida. Uma opinião pessoal. Eu tinha um bom trabalho no Brasil, glória a Deus, e cheguei aqui pensando que eu ia conseguir manter o mesmo nível profissional que eu tinha no Brasil e eu quebrei a cara. Eu sei que muita gente... Eu não tinha essas informações que hoje a gente tem aqui na internet, né? Não faz tanto tempo que eu tô aqui na Itália, fazem 5 anos, mas hoje a gente vê que tem muito mais informação, muito mais gente falando sobre essas coisas. 5 anos atrás eu só tinha coisas que eu sei e não é que tinha todas as informações disponíveis como a gente tem hoje. Então eu quebrei muita cara, porque até hoje eu não consegui fazer uma recolocação profissional aqui na Itália. Eu trabalhei por 1 ano, me frustrei profissionalmente e isso influenciou em muita coisa na minha vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sei que foi é Ele que me sustenta, né? O Senhor me sustentou até aqui. Mas isso influencia muito na qualidade de vida pós-transição. O que a gente não pode é ter, aqui eu tenho uma vida tranquila, eu tenho, 2 carros, eu tenho uma casa própria, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você acha exatamente a pergunta que a pessoa me fez no meu vídeo, deixou no comentário lá. Ela disse assim, você acha que eu tendo essa vida aqui, boa e tranquila, no Brasil, eu mudando para a Itália, vai ser melhor? Aí o que eu posso dizer? Claro que eu não consegui colocar tudo o que eu queria dizer no comentário, né? Na minha resposta no comentário. Mas eu tentei passar que realmente você precisa fazer um balanceamento das coisas, das situações. Você vai ter que passar por um processo. E você precisa estar pronto, além do financeiramente, você precisa estar pronto psicologicamente, porque uma parte da sua qualidade de vida que você tinha no Brasil vai ser perdida. E até você se adaptar com isso, vai levar tempo. Porque não é que você vai chegar aqui e você, digamos, contador como eu era no Brasil, e você vai conseguir ser contador aqui. Se você já veio com todos os seus documentos traduzidos, você já sabe falar italiano, você vai conseguir fazer equivalência, porque você precisa estudar mais um pouco. Ok, você tem como se manter até conseguir pegar o diploma daqui? Ok, tranquilo. Mas se você não tem como fazer isso, você vai esperar todo o processo, você vai ter que trabalhar lavando prato, você vai ter que trabalhar como garçom, como garçonete, você vai ter que trabalhar limpando casa. Então, muita gente não pesa essas situações. Não que eu esteja menosprezando esse tipo de trabalho, porque eu mesma já limpei casa, eu já trabalhei de caixa, não trabalhei como garçom porque ninguém me aceita, porque eu não tenho experiência. Mas, enfim, se tivesse outros trabalhos, eu iria fazer. O que a gente precisa analisar de fato é como está a minha situação hoje no Brasil e como está a minha situação hoje na Itália. Se eu estou numa situação que não está legal no Brasil e eu quero lutar para melhorar essa situação,
Aí beleza, vou tentar vir na Itália porque aqui já não tá bom, então eu vou pra lá porque pode ser que melhore. Mas se aqui já tá bom, a gente não mexe no que tá quieto não. A gente tenta melhorar. Se você vai ter condição de já chegar aqui e fazer tudo aquilo e manter tudo aquilo que você já tinha antes, ok, beleza. Mas se você já tá bem no Brasil, não se deixe sucumbir às expectativas criadas por outras pessoas, que elas vão te mostrar aqui só o que é bom, porque é isso que elas vendem. Então, de nenhuma forma eu quero acabar com o seu sonho de vir morar na Itália. Só quero que vocês entendam qual é a realidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque muitas vezes a gente quer pegar um caminho mais fácil, que a gente pensa que é mais fácil, e às vezes Deus já tá com tudo preparado ali pra gente, e a gente não conseguiu perceber, porque a gente tem essa ansiedade, essa mania de querer fazer as coisas do nosso jeito. E às vezes Deus nem quer que você faça isso, mas você por fim na força vai lá e faz e quebra a cara e depois culpa o mundo e a sua vida tá acabada e não consegue ver saída. A questão, coloca nas mãos de Deus. Que aí, quando uma coisa é para dar certo, Deus é direcionando você em tudo vai dando certo. Ah, mas é porque deu errado aqui, eu não posso desistir porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Claro, não tá falando na primeira vez deu errado, você vai desistir, não. Mas se você vê que tá tudo dando muito errado, é porque alguma coisa não é pra ser. Porque quando uma coisa é pra ser, tudo vai conspirar para que ela aconteça. Então, pense bem antes de tomar a decisão de vir aqui para a Itália, antes de gastar rios de dinheiro, porque tá tendo um boom aí de cidadania, faça sua cidadania, em 3 dias eu trago sua cidadania de volta. Não, gente, não caia no conto. Não é tão simples, é muito dinheiro que você gasta, você perde sua vida para investir aí numa cidadania, e quando você chega você perde a sua saúde mental porque você precisa vender o almoço para poder comprar o jantar. Então, pensem bem, não é tão simples mudar de país. Tem muita coisa aí que envolve, não é só dinheiro, não é só custo de vida, qualidade de vida é outra coisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escrevam aí nos comentários se vocês querem a nossa live, pra gente conversar aí bastante, fazer esse bate-papo, essa interação. Assim eu posso conhecer mais vocês também, vocês me conhecem. E não deixem de compartilhar esse vídeo para quem também está vindo para a Itália e precisa saber dessas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe suas vidas e a gente se vê logo mais.